Olá, a gente precisa acabar com o mito. Vacina é coisa de criança. E como estamos vivendo por mais tempo, é fundamental que a gente saiba mais sobre imunização, justamente para poder proteger o nosso organismo a partir dos 50, 60 anos de idade e poder viver com mais qualidade de vida. Por isso, hoje no estúdio, o Dr. Renato Kifuri, que já foi presidente e hoje é primeiro secretário da Sociedade Brasileira de Imunizações, a SBIM, é diretor clínico do Centro de Imunização Santa Joana e membro do Comitê Técnico Assessor do Programa Nacional de Imunizações, o PNI, do Ministério da Saúde. Seja muito bem-vindo, doutor Renato. Olá, Lina, é um prazer estar com você aqui conversando sobre vacinação no Mais 50. Então, é super importante, né? A gente acabar com essa história desse mito que vacina é só coisa de criança. Não é, né? Sem dúvida. A gente, infelizmente, ainda enfrenta muita dificuldade no convencimento, na percepção das pessoas que vacina não é só para criança, né? Na verdade, essa relação entre vacinação e pediatria, vacinação em crianças, começou lá atrás, quando as vacinas primeiras foram desenvolvidas. E logo se percebeu que a mortalidade infantil relacionada ao sarampo, a cachumba, a difteria, a coqueluche era enorme. E as vacinas foram implantadas nos programas das crianças e com enorme sucesso, não é? A redução da mortalidade infantil, a expectativa de vida gerada em função dessas mortes evitadas na infância foi enorme. Mas logo se percebeu que vacina poderia ser utilizada não só na pediatria, mas para os adultos, para as gestantes, para o viajante, para aqueles que têm doenças crônicas e para os idosos. Então, hoje, olha, não há nenhuma idade onde a gente não tem um calendário de vacinação específico para aquela faixa etária. Então, e tanto que hoje nós temos mesmo, né, já estipulado pela própria Organização Mundial da Saúde, pelo nosso Ministério da Saúde, pela SBIM, um chamado calendário de vacinação do idoso. Ou seja, as pessoas acima de 60 anos de idade têm lá um conjunto de vacinas hoje recomendáveis? Exatamente. A gente, inclusive, publica o calendário do 0 ao 100, né? Ou seja, vacina é para todas as idades. E no calendário do idoso, né, o indivíduo que tem 60 anos ou mais, por que existe um calendário, antes de falar das vacinas, específico para essa idade? O envelhecimento, processo de envelhecimento acontece também no nosso sistema imunológico, naquele nosso sistema de defesa. A gente adoece, aí envelhece a pele, envelhece o cabelo, envelhece os ossos, as articulações, e a nossa resposta imunológica, ou seja, as nossas defesas frente às infecções, acabam sendo mais fragilizadas com o passar da idade. O que torna esses indivíduos de 60, 70, 80, 90 mais vulneráveis a algumas infecções. Então, é muito mais comum, por exemplo, termos pneumonia, termos gripe, termos zoster, termos coqueluche, indivíduos com mais idade. Então, os extremos das idades funcionam mais ou menos da mesma maneira. O pequenininho, o bebezinho, ele tem uma resposta do seu sistema imune muito primária, ainda pouco desenvolvida, por isso é vulnerável. E o mais velho é exatamente alguma coisa semelhante. Passa-se o tempo, o sistema imune envelhece, né? A gente chama isso de imunossenescência, na verdade é o envelhecimento do sistema imune, e ele fica mais predisposto a essas infecções. Aí a importância da gente vacinar os idosos acima de 60 anos com várias vacinas. Nós estamos falando dos idosos acima de 60, mas tem uma série de vacinas consideradas do calendário adulto, né, que vai até os 59 anos de idade. É isso, quer dizer, nós precisamos estar atentos às vacinas disponíveis que a gente precisa adotar? Isso mesmo, Lina. O calendário de vacinação do adulto preconiza hepatite B, sarampo, cachumba, rubéola, difteria, tétano, coqueluche, o HPV do câncer de colo de útero, hepatite A, hepatite B, vacinas que são muito importantes como causa de doenças em adultos jovens, dos 20 aos 60 anos, aos 59 anos de idade. Então, é sempre importante conversar com o seu médico para saber qual é o calendário de vacina recomendado para a sua idade. Se você tiver alguma dúvida, no site da Sociedade Brasileira de Imunizações, nós publicamos esses calendários
o site de acesso gratuito, você pode entrar lá, disponível para toda a população, e se informar quais são as vacinas para essa sua faixa etária. Porque nessa idade, você hoje tem uma hepatite, tem um sarampo, tétano, doenças que inclusive podem matar, serem fatais. Você ter uma doença que poderia ter sido evitada por uma simples injeção, por uma vacina, hoje, olha, eu acho que é inadmissível a gente pensar nisso, né? Verdade. Então, vamos cuidar da nossa saúde. A gente se preocupa tanto, né, com alimentação, com atividade física, com sedentarismo, e deixa de lado as vacinas. Ele tem que estar nesse pacote da saúde. Cuidar da saúde inclui cuidar de prevenir doenças com vacinas. Uhum. Bom, eu vou passar então o site da SBIM, né, que é www.sbim.org.br, para todo mundo poder acessar o calendário de vacinação para a sua faixa etária, né? Agora, tem muitas dúvidas, principalmente online pela internet, inclusive disseminando campanhas anti-vacina, né? Tem muita fake news também que acaba apavorando as pessoas. Então, eu queria que o senhor nos esclarecesse que se as vacinas hoje em dia elas são seguras para todas as idades. Esse é um dos grandes problemas que a gente vem enfrentando com as vacinas. A tal da infodemia, né? Que a Organização Mundial da Saúde chama de infodemia, nada mais é do que uma epidemia da desinformação. Essa é uma doença digitalmente transmissível, não transmite por respiração, não transmite por tosse, transmite pela rede, pela internet, e pode causar mais danos e mais mortes do que as próprias doenças que acontecem por aí. Porque essas falsas notícias, né? Essas fake news, fazem com que as pessoas fiquem hesitantes em se vacinar. Tenham medo das vacinas. Propagam que vacinas causam câncer, que vacinas vão dar Alzheimer, que vacinas vão causar autismo nas crianças, que vacinas são feitas para a indústria farmacêutica ganhar dinheiro, ou que as vacinas são feitas para eliminar os velhinhos do planeta. Ou seja, há tanta bobagem, há tanta desinformação publicada na internet, nas redes sociais, que fazem com que muitas pessoas, ao lerem essas informações, fiquem muito inseguras em realizar a sua vacinação. O que é realmente um despropósito quando você enxerga as vacinas como medida preventiva. Uma vacina, para ser licenciada, para ser aprovada, para ser distribuída em todo mundo, a gente está vendo com a Covid agora, os processos que são necessários, os estudos de fase 1, de segurança, de efeitos colaterais, depois ver se ela funciona, se elas são eficazes. Quando se chega ao licenciamento de uma vacina, é porque ela foi testada e aprovada e se demonstrou extremamente segura para aquela faixa etária que ela foi licenciada. E mesmo depois do licenciamento, quando essas vacinas já são utilizadas em larga escala, em programas públicos, continua-se essa vigilância desses efeitos colaterais. Porque nos estudos são testes com 30 mil, 50 mil, 60 mil indivíduos. E quando vacinamos milhões no país inteiro, nós vamos acumulando experiência e observando se essas vacinas realmente continuam seguras. E isso é fundamental, porque a gente continue garantindo que aquela vacina que foi licenciada há 1, 2, 10 anos atrás, continue trazendo não só benefícios e evitando doenças, mas não trazendo riscos para quem a recebe. Tá. Vou até fazer um parênteses agora, né? Porque o senhor citou a pandemia, né? O Covid-19. A esperança é que realmente nós vamos conseguir ter uma vacina para a gente prevenir e minimizar, né, essa pandemia mundial. Esperamos que logo. Essa é a expectativa de todos, né, Helena? Que a gente tenha em breve uma vacina. Nós temos muitas candidatas. Mais de uma centena delas já começaram o estudo, 7 delas estão aí na fase 3, que é essa última fase de desenvolvimento, que é os estudos de eficácia. E a gente tem muita expectativa que uma ou algumas delas se demonstrem eficazes, se demonstrem seguras para serem aplicadas na nossa população. Sem dúvida, os grupos prioritários, e a gente espera que assim seja no licenciamento, seja que essas vacinas demonstrem eficácia justamente em quem mais precisa delas, que são os idosos e os portadores de doenças crônicas. Esses têm uma mortalidade, um índice de internação muito desproporcional quando comparado com o resto da população. Então, além dos profissionais da saúde, os idosos e aqueles que têm doenças crônicas devem ser os primeiros a serem vacinados. E a gente aguarda, talvez no horizonte do começo de 2021, tenhamos aí vacinas já disponíveis para toda a população.
vamos torcer para que esse período seja o mais curto possível. Com certeza. O senhor mencionou idosos com doenças crônicas. Essa é uma dúvida frequente por parte da população. Pessoa idosa com doenças, elas podem tomar qualquer tipo de vacina que está preconizado no calendário ou precisa checar cada caso? Olha, excelente pergunta, né? Então, junto com aquele que tem mais de 60 anos, então os idosos saudáveis, por si só, como nós comentamos, o envelhecimento já é um fator de risco. Agora, independente da idade, quem é diabético, quem tem algum problema renal, quem tem algum distúrbio cardíaco, pulmonar, é um transplantado, convive com o vírus do HIV, enfim, que tem algum problema de saúde, esse seu problema de saúde, independente da sua idade, já o torna mais suscetível, não só para adquirir doença, mas para quando adquire, evoluir de forma mais grave. Então, quando você associa ainda o idoso, que é diabético, o idoso, que é cardiopata, o idoso, que às vezes já tem uma insuficiência renal, esse risco vai se somando. Então, é importante, sim, que esses pacientes, que esses indivíduos que têm alguma doença crônica tenham mais atenção ainda em relação ao seu calendário vacinal. Por exemplo, os problemas cardíacos levam a uma instabilidade do seu sistema circulatório, a diabetes leva a uma inflamação nos seus vasos, tudo isso compromete quando você adquire uma pneumonia, quando você adquire uma gripe, a sua resposta imune. Aquele organismo já mais fragilizado tende a adoecer de forma mais grave. Então, atenção especial, independente da idade, se você tem alguma doença crônica, mais importante ainda se torna o seu calendário vacinal em dia. Perfeito. Doutor Renato, nós vamos para um breve intervalo, tá bom? A gente já volta para conversar. Você não sai daí não, a gente volta já já.